bem, pessoal? Estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco do Encontro com o Esporte. Hoje aqui com Robert Guimarães, atacante aqui do nosso Lajeadense. Robert, começaste a tua carreira onde? Onde que você nasceu? No início assim, da minha carreira foi no Cruzeiro ali em Minas. Tive passagem por Ipatinga, Bahia, tive fora na China. Tive uma passagem em 2008 pelo Caxias e agora estou aí no Lajeadense. Na China, como é que foi essa experiência? Na época, foi em 2005, eu tinha 19 anos, fui emprestado do Cruzeiro para lá. Aí fiquei 3 meses, era um contrato de 3 meses, era só um campeonato. Aí no término desse campeonato eu voltei pro Cruzeiro, aí reintegrei ao grupo normal. Sabe que eu sou um cara que sou apaixonado por comida chinesa. Estou sempre tentando convencer o Gasparotto a comer lá um pratinho chinês, mas ele tem medo muito daquelas coisas um pouco diferentes. Tu gostava lá da comida? Tinha bastante coisa diferente, eles comiam bastante bicho, massa no café da manhã, mas eu tinha lá um arrozinho, uma batata frita, um refrigerante, aí tava me adaptando aos poucos. Mas não assusta o Gasparotto, eu digo para ele que aqui os restaurantes chineses têm comidas, não é só aquelas coisas muito exóticas, tem coisa muito boa, né? Pois é, mas agora, nos últimos meses, tu também teve uma outra passagem pelo exterior. Tu foi até a Grécia. Como é que foi essa história? Mas ficaste uma semana apenas lá. Como é que foi isso? É verdade. Foi eu e o Bindel, lateral. A gente tinha um pré-contrato, tudo certinho. Aí chegamos lá, ficamos 2 semanas no hotel. Não tivemos jeito para trabalhar, não arrumaram o time. E aí, no mais, a gente teve que voltar e... tivemos que voltar para ajudar o Lajeadense aí, porque não deu certo mesmo. Tá, e como é que fica a cabeça de um jogador que vai naquela expectativa de mudar um pouco de carreira, ganhar um salário um pouco melhor? Como é que fica a cabeça de um jogador para lidar com isso? Principalmente o que você teve a vantagem é que você voltou a ficar perto da sua família que está por aqui, né? É verdade, a gente foi com tudo certo, os valores, tudo. Aí você tem aquela expectativa de estar melhorando de vida, estar ajudando seus familiares, mas... no início foi difícil a volta aí, porque até você readaptar de novo assim, vem aquele abatimento, mas creio que a gente tem que estar forte e eu consegui voltar dessa volta por cima e agora tende só a ajudar o Lajeadense mesmo, como eu disse. Pois é, como tem jogador profissional que quer sempre melhorar de carreira, tem jogador do futebol amador que quer virar atleta profissional. E isso está cheio no nosso campeonato regional aí das Livata, que tem uma rodada daquelas nesse final de semana, né, Gasparotto? Olha, Rodrigo, agora as coisas vão começar a esquentar, né, Rodrigo? Estamos assim, com algumas rodadas já definindo os principais concorrentes ao título. E nesse final de semana, então, vamos ter a 8ª rodada, que Encantado, Ouro Verde recebe o São Luís de Arvorezinha, em Arroio do Meio, Forquetense, o Ecas de Imigrante, em Cruzeiro do Sul, São Rafael encara o Rui Barbosa de Arroio do Meio, em Teutônia, o Gaúcho vai enfrentar o Tiradentes de Nova Brécia, em Imigrante, o Rio Grandense vai tentar uma vitória diante do São Paulo de Guaporé. A folga é da União Campestre. E ontem eu estive conversando com o Celso Capres disse que é bom essa folga aí, para dar, né, uma folga para a gurizada lá que vinha desempenhando jogos tanto pelo Regional Sertel quanto pelo Estadual de Amadores. Pois é, com a folga da União Campestre, que é a líder, né, com 11 pontos, acho que os jogos chaves, sem dúvida, em Arroio do Meio, Forquetense e o Ecas, porque o vitorioso dessa partida tem condições de até assumir a liderança, pois ambos estão com 9 pontos, né, Gasparotto? O Ecas, se ganhar, né, Rodrigo, do Forquetense, ele se iguala, né, à equipe da União Campestre. Agora, o Forquetense com 9 pontos, se vencer, ele passa a ser o novo líder da competição. Outro jogo bastante interessante é lá em Imigrante, onde que o Rio Grandense pega o São Paulo, que é o lanterna da disputa, com apenas 3 pontos, e o Rio Grandense, se vencer, também vai a 11 pontos, a mesma pontuação da União Campestre. Então, eu acho que são os jogos-chave aí dessa rodada do final de semana, não é mesmo? É isso aí. Rodrigo, e também lá vamos ter jogos também pela Série B, né? A Série B, vamos lá em Westfália, o Esporte Clube Juventude versus Esporte Clube Flamengo. Em Teutônia, Catarinense versus Esporte Clube Flamengo de Westfália, daí. Em Teutônia também a FEAT e Boa Vista, o FEAT que é o Lanterna. Em Teutônia, Fluminense Futebol Clube versus Associação Cultural Esportiva Fluminense. E em Teutônia também Ouro Verde e Alto Taquari. E Cruzeiro e Ribeirense. Em Capitão, o 7 de setembro, encara o Canarinho de Cruzeiro do Sul. E lá em Travesseiro, o Travesseirense
tenta uma vitória diante do Ouro Verde. E lá em Cruzeiro do Sul, 25 de julho, tenta vencer o Inter de Conservas, que é o líder, né, Rodrigo? Pois é, como você pode perceber, né, Robert, jogo de futebol aqui pela região, em tudo que é cidade, é o que não falta, né? É verdade, eu tenho acompanhado aí às vezes jogos amadores, vou em alguns jogos e bem disputados os jogos. E o Vale aqui, a região, pelo jeito assim, é bem fanático por futebol, pelo amador, pelo profissional, e isso é muito bom para a região. Pois é. Já que a gente falou também em futebol amador, a gente não pode esquecer dos nossos os velhinhos bom de bola, né, Gasparotto? Nesse final de semana, o nosso Master Lajeado TransVR Rock Tratores, né, que está no estadual da categoria, não vai a campo. No último final de semana, pela penúltima rodada da fase classificatória, a equipe do Master Lajeado foi lá à Cachoeira do Sul e aplicou uma goleada, 7-1 no São José. O nosso Renato Teixeira marcou 3 gols e o Itamar Gonzatti outros 3, o Serrote fez 1. O resultado garantiu a classificação do time, não tem mais, ele está na terceira posição na tabela, não tem mais como alcançar o líder esportivo e nem ser alcançado pelo quarto colocado. Folga nesse final de semana, então, e volta a completar a sua partida final na outra semana aí, para só ver contra quem será o seu adversário na próxima fase. Lá no mini futebol também do Tiricaça e do 7 de setembro tivemos uma rodada da Copa Integração com a estreia de uma das categorias, né, Gasparotto? É, Rodrigo, como o Robert acabou de salientar, né, dentro desses esportes aqui, inclusive no esporte amador, ele citando, também uma competição muito forte aqui na nossa região é o mini futebol. Por isso, né, os dirigentes dos dois principais clubes, o Clube Tiricaça e o 7 de setembro, criaram a Copa Integração CTC 7 de mini futebol, envolvendo a categoria veterano e master. E ontem à noite foi a estreia da categoria veterano, onde as 10 equipes inscritas no certame entraram em campo, nos 2 gramados sintéticos das entidades envolvidas. Lá no 7 de setembro, o Galera e Viracopos reeditaram um dos maiores clássicos do clube. Resultado final, um empate onde Leandro Schonhorts balançou as redes para o Galera e Sandro de Azevedo para o Viracopos. No outro confronto, o Só Elite conquistou os 3 pontos graças aos gols de Luciano Brandt e Papão Giovanella. Noé de Souza descontou para o Swiss Tour. Já no CTC, foram para o embate abrindo a rodada inaugural o Bangozinho e o Alcatraz. Com uma equipe bem melhor entrosada e com qualidade técnica superior ao oponente, o Bangozinho chegou à vitória com gols de Adriano Alberton aos 8 minutos de bola rolando. E no primeiro minuto da etapa complementar, Leandrinho Ferreira ampliou. E na sequência, faltando menos de 1 minuto para o cronômetro zerar, Alberton definiu o score. Na sequência, se enfrentaram Coroas Mirim e Tabajara, nessa partida muito equilíbrio tático e técnico. Aos 13, Pinguinho Marder abriu o caminho da vitória, chutando no cantinho da meta do goleiro Marcão Malman. Moisés Cecílio de Jesus igualou, aproveitando o rebote do goleiro Tagão. No minuto final, Foguinho acertou uma bomba no ângulo da meta de Marcão, colocando novamente o Coroas Mirim em vantagem. No último compromisso da noite, o Dino venceu o Real Matismo com gols de Humberto Corbes na primeira etapa e Robedo Miller na segunda. A curiosidade, Rodrigo, que nos confrontos no CTC, as equipes da casa levaram vantagem nas 3 partidas em cima dos adversários da entidade co-irmã. No 7, o inverso. Um jogo só Elite 2-1 Swiss Tour e o empate entre as equipes da casa lá, que é o Viracopos e o Galera. Perfeito, está aí um resumo então dessa Copa Integração que a gente tem dado bastante destaque aqui no nosso encontro com o esporte. Robert, já teve algum assédio alguma vez de uma equipe lá da dupla Grenal? Eu acho que na verdade não teve ainda, porque aqui no Sul é a minha segunda passagem, né? Como eu tive no Caxias em 2008, mas quase não tive muita oportunidade de jogar. E agora creio que é dar uma sequência aí, tem o Gauchão do ano que vem aí, espero poder estar ajudando a equipe e, possível, tiver uma sondagem, isso é bom. Mas não deixa de ser sonhar, quem sabe, com uma possibilidade de jogar aí nos 2 maiores clubes do nosso estado, né? É verdade, todo jogador assim que se encontra em um clube de menor expressão, a vontade é estar jogando em um time grande, numa equipe grande como o Grêmio, Inter, e eu não sou diferente. O nosso Grêmio, né, a nossa dupla Grenal, na verdade, né, Gasparotto, que tem partidas decisivas nesse final de semana pelo Brasileirão. Eu acho que o Inter enfrentando o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada,
é o jogo para o Inter embalar de vez, tentar entrar no G5 de uma vez, né? E o Grêmio, né, Gasparotto, enfrentando o Cruzeiro, que vem numa fase muito ruim, jogando em casa o Grêmio. Eu acho que é partida também para afastar de vez da zona de rebaixamento e dizer, ó, também posso, quem sabe, buscar uma vaguinha na Libertadores. Bom, Rodrigo, falando sobre o Grêmio agora, né, acho que vai ter a oportunidade de demonstrar diante lá do Cruzeiro, com o apoio lá do torcedor dentro do Estádio Olímpico, né, Rodrigo, de fazer um grande resultado e entrar de vez assim na briga por uma vaga lá em cima na zona da Libertadores. Porque o Grêmio, todos devem lembrar que tem um jogo a menos ainda do que os principais concorrentes a essa vaga. Já o Internacional agora com a volta do D'Alessandro, mesmo não tendo Leandro Damião, teve que se ajustar, buscar uma nova formação, um novo modelo de jogo, porque antes as bolas todas chegavam nele como pivô e agora o Inter tem que se readequar para tentar manter essa sequência de bons jogos, porque no retorno ainda não sabe o que é perder. Pois é, o Grêmio que vai entrar em campo com a mesma equipe, a única diferença é Rafael Marques na zaga, que vai, na verdade não, vai permanecer na zaga, ou seja, o Simon não retorna para a defesa, mas a volta do Fernando no meio de campo ao lado do Rockenbach. E lá no Inter, o destaque, Gasparotto, é que o Bolívar, depois de 6 jogos, também deve retornar a ser titular na vaga do Moledo, que está suspenso. E essa partida deve marcar a partida de número 300 do zagueiro lá do Beira-Rio. Então são jogos também com algumas curiosidades marcantes, sendo que o Inter, Gasparotto, não perdeu para nenhuma das equipes que estavam na zona de rebaixamento até então. Tem que aproveitar essas partidas porque depois complica, pega adversários muito fortes. Rodrigo, eu só espero que o retorno do Bolívar, né, a equipe titular, não seja, né, com uma derrota, para não macular mais o nome dele ainda junto com o torcedor, que o torcedor exige que o Bolívar faça uma grande atuação. Grêmio em campo domingo às 18 horas e o Inter também domingo às 14 horas. Perfeito, Robert. O Inter às 16 horas. 16 horas. Perfeito, Robert. A gente agradece a sua presença. O nosso tempo chegou ao final aí, mas a gente poderia fazer o convite para retornar outras vezes. É verdade, eu só tenho a agradecer a vocês aí da imprensa aí que nos apoiam ali no dia a dia, ali no clube ali. Tem nos dado apoio aí nos jogos, nas vitórias, nas derrotas também, e só tenho a agradecer a vocês. Perfeito, boa sorte aí nos próximos compromissos. Leva um abraço lá para o Benhur Pereira e para o grupo de jogadores. E nosso abraço fica para você, telespectador. Lembrando que a gente volta na segunda-feira. Até mais. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamin 711, em Lajeado. Helpdesk Suporte de Informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica você só encontra aqui. Helpdesk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você.